Eu preciso começar esse vídeo sendo muito honesta com você. Não existe rotina perfeita para quem é mãe e empreendedora. Vai ter dia que seu filho adoece e o cliente manda mensagem ao mesmo tempo. Vai ter semana que o seu negócio pede mais de você. Vai ter manhã que o seu café vai esfriar antes mesmo de você sentar para tomar. Mas existe algo do que uma rotina perfeita. Existe uma estrutura que sustenta quando tudo está desandando. E é isso que eu vou te mostrar hoje. 4 pilares para você organizar a sua rotina de um jeito que funciona para você e não para os outros. Pilar número 1, a hora sagrada. O pilar número 1, ele é simples, porém transformador. Você precisa apenas de 1 hora por dia que seja só sua, antes de ser mãe, antes de ser empreendedora. Pode ser de manhã cedo, pode ser à noite, pode ser um horário que a sua casa esteja mais tranquila, onde todo mundo esteja dormindo. O horário não importa, o importante é que precisa existir essa 1 hora do seu dia, essa 1 hora para você. E por que isso funciona? Porque quando você acorda no modo reativo, cuidando de filho, respondendo mensagem, resolvendo um monte de problema, você nunca sai do operacional. Você passa o dia inteiro apagando incêndio. E quando você começa o dia com você, você tem mais clareza do que você precisa fazer, você sabe o que é importante naquele dia para você fazer, você tem mais energia para poder dar conta de tudo que vai acontecer no seu dia. E não precisa acordar às 4 da manhã, tá? Você só precisa ter um horário para você no seu dia, você escolhe, né? Como eu falei, o horário não importa. O importante é você acordar tranquila, colocar os seus pensamentos organizados, planejar o seu dia, como que vai ser, o que é importante, o que não é importante. Mesmo que seja 30 minutos, para você pelo menos planejar o seu dia, já tá valendo. E aqui o ponto não é quantidade do que você tem que fazer no dia, tá? Aqui o ponto é você colocar intenção. Intenção naquilo que você está fazendo. Esse é o mais importante. E uma ação prática é você tirar 30 minutos do seu dia, ou 1 hora que seja, para você se organizar e colocar realmente na sua agenda, como se fosse um cliente, colocar na sua agenda. Esse horário eu preciso parar, planejar a minha vida, planejar o meu dia, para as coisas começarem a caminhar. Torne isso um compromisso com você mesma, coloque na agenda. E isso vai se tornar um compromisso com você mesma e com o seu negócio. E a partir do momento que você se prioriza e prioriza o seu negócio, as coisas começam a mudar. Não quer dizer que você vai deixar a sua família de lado, seus filhos de lado, não. Tudo tem um horário certo. E você definindo as prioridades, o que é importante, você já começa a ter clareza no seu dia e também a ter resultado no seu negócio. Pilar número 2, ter blocos de tempo separados. O segundo pilar é para você parar de ser mãe empreendedora ao mesmo tempo. É preciso separar os dois, e eu vou te falar como. Quando você está com seu filho e começa a chegar coisas da empresa, você não está 100% presente ali. E quando você está trabalhando, construindo o seu império, construindo o seu negócio, e você precisa parar para resolver coisa de casa, você também não está 100% presente. E nos dois casos, você acaba fazendo tudo pela metade. E na verdade não acaba fazendo nada, né? A solução é você separar os blocos de tempo com clareza. Por exemplo, das 8 ao meio-dia eu vou focar no meu trabalho, porque seu filho está na escola. Vamos supor que das 2 até as 5 da tarde eu vou ficar com meu filho. Aí vamos supor que à noite seu filho dormiu, você tem um tempinho ali que você ainda consegue trabalhar um pouco. Então você percebe que são blocos. De manhã eu trabalho, foco, sou empreendedora, à tarde eu fico com meu filho, dou atenção 100% para ele, depois eu retorno novamente a ser empreendedora de novo. E quando você está em cada bloco, você está presente ali, 100% ali, focada. E não dividida, como anteriormente, você vai estar inteira naquele negócio. Ou seja, se o seu negócio tem um problema, eu vou ficar 100% focada. Eu tenho de tal hora, então eu preciso resolver isso nesse período. Tô com meu filho, ele tá doente, eu preciso resolver tal coisa. Esteja 100% presente ali. Não divida as coisas, porque você juntando tudo, isso gera complicações, você acaba ficando perdida no seu tempo e acaba não resolvendo nada. E você separando em blocos, você tem mais clareza do que você precisa fazer, se torna até mais leve no seu dia a dia. E também precisamos contar com improvisos.
sempre acontece um improviso. O legal é você deixar um tempo livre para esses imprevistos. E nós sabemos que imprevistos acontecem, né? O filho fica doente, acontece um imprevisto no seu trabalho, no seu negócio. E o legal é você deixar um tempo reservado, livre para esses imprevistos quando acontecer. E se não acontecer nenhum imprevisto, você pode usar esse tempo como bônus. Essa reserva como bônus para você absorver alguma coisa da sua rotina que ficou disperso, né? Ou não foi tão importante assim, mas precisa ser resolvido, precisa de uma atenção. E aí você já tem esse tempo livre, essa reserva que você colocou. Então é muito importante você deixar um período do seu dia como reserva bônus para possíveis imprevistos. E uma ação prática para os próximos dias é você já começar a separar esses blocos de 2 a 3 horas para negócios, família, outras coisas pessoais. Não precisa ser igual todos os dias, tá? Mas precisa ser intencional. Pilar número 3, processos que rodam sem você. O pilar número 3 é o que realmente liberta a mãe de empreendedora. Ter processos que realmente funcionam para você, mesmo quando a atenção está em outro lugar, por exemplo. Quando o seu filho adoece, por exemplo, e você fica 2 dias sem trabalhar, o que acontece com o seu negócio? Se a resposta for para tudo, então você não tem processos, você age sempre no improviso, e isso é um problema. Processos não precisam ser complicados, eles precisam ser simples. É você documentar passo a passo do que você já faz e como faz. Por exemplo, como responder clientes, como atender um cliente novo, como você entrega o seu serviço, como você responde perguntas frequentes. E quando isso está documentado, o seu negócio já tem memória própria e você para de ser a única que sabe fazer tudo. E quando a gente tem um processo documentado, quando surgir esses improvisos, você pode passar por uma outra pessoa para fazer para você, porque já está documentado, você não precisa ficar naquele desespero, somente eu sei fazer, aquela pessoa não vai dar conta. Se ela tiver o processo tudo certinho em mãos, ela vai conseguir fazer. Basta você orientar em alguns pontos e tá tudo certo. Processo não é burocracia, processo é liberdade. Mães empreendedoras geralmente resistem a processos, né? Porque acham desnecessários. E na prática, um processo simples, já documentado, salva horas do seu dia. Não precisa ser perfeito, ele só precisa existir. De forma mais simples, ele precisa existir. E uma ação prática é você pegar essa tarefa que você repete toda semana e fazer o passo a passo, documentar o passo a passo. Pode ser no celular, pode ser no caderno. Esses passos tem que ter no máximo 10 etapas, tá? Para não ficar longo demais. E faça um por semana, que você vai ver, daqui a um mês, você vai ver como o seu operacional vai estar funcionando muito melhor. Pilar número 4, revisão semanal. O quarto pilar garante que os outros 3 se mantenham funcionando. Uma vez por semana, ou no domingo à noite, ou numa segunda de manhã, separe 30 minutos e faça essas perguntas para você mesma. O que funcionou essa semana? O que não funcionou essa semana? O que precisa mudar para a próxima semana? E sem isso, você repete os mesmos erros toda semana. E nunca para ajustar o que não está fazendo mais efeito, o que não está dando mais resultado. E com isso, a sua rotina ela vai se moldando para a sua realidade e não para o modelo que funciona para outra pessoa. E uma ação prática é você separar toda semana 30 minutinhos, fazer as perguntas que precisam ser feitas. Chame de revisão semanal esse processo, tá? Esse evento. Ajuste o que precisa ser ajustado para a semana seguinte e é só isso. Quando esses 4 pilares funcionam juntos, algo muda de verdade. Você para de sentir que está falhando como mãe, como empreendedora. Você para de viver no modo culpa. Culpa por trabalhar demais quando deveria ficar com seu filho. Culpa por estar com seus filhos, sendo que você precisa trabalhar, sendo que você precisa dar atenção para o seu negócio. A estrutura ela não vai resolver tudo, mas ela vai dar o chão que você precisa para você ser inteira em cada etapa que precisa. Você não precisa escolher entre ser uma boa mãe e ser uma empreendedora de sucesso, ser uma empreendedora que se dedica no seu negócio. Você precisa de estrutura para você ser as duas coisas e não se perder no seu caminho. Se você quer ir além do que eu trouxe aqui hoje e organizar o seu negócio passo a passo, eu criei um guia que se chama Organize o seu negócio em 21 dias.
São 21 ações diárias, simples, práticas, aplicáveis, mesmo que você não tenha tempo, que o seu dia seja corrido. Eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu negócio e vai te gerir mais tempo. E ele foi criado especialmente para empreendedoras sozinhas que têm um monte de coisa para fazer na sua rotina, principalmente que a gente que é mãe e precisa se organizar e não tem tempo para ficar perdendo. O link está aqui na descrição desse vídeo, já vai lá conferir. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário e me conta aqui nos comentários quais dos 4 pilares você vai implementar hoje no seu negócio, na sua vida. Até o próximo vídeo.